Olha só, gente, a Globo anunciou que pode demitir os funcionários que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19, hein? É sério isso? A gente vai falar da Globo, mas eu acho que essa é uma conversa que vai acontecer aí num grande número de empresas, né? Porque vai virar um dilema essa história do passaporte da vacina, que um monte de gente acha que tem que ter, que não tem que ter, e eu acho que a gente vai discutir mais amplamente aqui. Mas o UOL, inclusive, publicou esse comunicado que teria sido enviado aí para colaboradores da Globo, trazendo a decisão. Ó, trouxe um parágrafo para vocês. Seguindo o compromisso de contribuir para um ambiente seguro para as nossas pessoas, informamos que a vacinação contra a Covid-19 passa a ser uma condição obrigatória para todos os colaboradores trabalharem na Globo, incluindo estagiários e jovens aprendizes, com exceção daqueles que não podem ser vacinados por motivos médicos. A não vacinação poderá resultar no desligamento. Então, tá aí, né? Quem não pode por motivo médico deve ter que apresentar uma documentação e também as faixas etárias, né? Dependendo da faixa etária que está lá no Rio de Janeiro com a vacinação, a pessoa também pode, enfim, se for um ator mirim, sei lá, né? Não pode receber a vacina, tudo bem. Mas fora isso, todo mundo tem que estar vacinado. E até eles dizem que é alguma coisa que está acontecendo em outras empresas, que eles seguem exemplos de outras empresas com essa conduta. E vai de encontro com aquela notícia do Juliano Casarré, né? Que tal, teria ali questionado, feito uma consulta, né? Mas ele deu uma desmentida, né? Assim, no ele sentido falou que ia se vacinar. Ele falou que estava se consultando com o médico ali. Que ele estava em dúvida da vacinação, colocou isso Paulinha, pra lá. e essa coisa? Mas que a Porque eu conheço muita gente que não se vacinou justamente por alguns problemas de saúde. Mas aí eu acho que é coisa de apresentar, né? Acho que a Globo vai contemplar essas pessoas, né? Eu quero ouvir do nosso Adrilles Jorge o que ele pensa sobre isso, porque, querendo ou não, essa é a obrigatoriedade da vacina, né? Eu discordo. Eu acho que é uma obrigatoriedade, é uma coisa imposta. Eu sou a favor da liberdade de você fazer do seu corpo o que bem entende, meu corpo, minhas regras. E acho uma coisa desnecessária. Porque a gente tem pesquisas que revelam que 94% das pessoas no Brasil já foram conscientizadas que a vacinação é o melhor caminho, né, para superar o coronavírus. Tudo bem, eu acho que a Globo parece ter uma política assim das pessoas que eventualmente provarem que tem algum tipo de comorbidade, que não possam se vacinar, podem não se vacinar. Mas a questão tem outras coisas também, por exemplo, grávidas, adolescentes. A gente não sabe de efeitos adversos assim de uma maneira holística a longo ou médio prazo em grávidas. E a gente sabe, por exemplo, que adolescentes e crianças têm pouquíssimo risco de desenvolverem a doença, inclusive de passar a doença. Então, sendo que a vacina, por mais que ela esteja aprovada pelos órgãos sanitários, tenha ainda um custo-benefício de saber de efeitos adversos a longo prazo que não foi testada nesse sentido, eu acho que crianças, adolescentes, mulheres grávidas, pessoas que já tiveram o vírus, como o doutor Zeballos, médico das estrelas da Jovem Pan, diz que quem já teve a doença já tem uma imunidade muito maior de quem teve a vacina, essas pessoas poderiam, eventualmente, se contrapor a essa vacinação obrigatória, o que não acho que vai ser o caso. Eu só tenho a lamentar. Só para dar um exemplo, o CEO da Pfizer, que já teve a doença, que é jovem, que é saudável, não quis se vacinar. Então, existe aí, por mais que eu ache não, tenha certeza que a vacinação... CEO da Pfizer? Não sério quis isso? se vacinar. Não quis se vacinar. Falou que já teve a doença, já tem uma imunidade relativa muito boa e é saudável. Então, assim, a gente está enfiando pela goela das pessoas. Tudo bem, a vacinação é necessária, é fundamental, a conscientização é nesse sentido, mas eu acho que mulheres grávidas, crianças, adolescentes, pessoas que têm algumas comorbidades, têm que ter algum tipo de respeito e não poder, às vezes, não querer, nesse custo-benefício, não querer ser vacinado, porque a gente já tem 60%, 70% da população vacinada, esse já é um caminho sem volta, e eu acho que quem está vacinado não tem que se preocupar em quem não recebeu a vacina, pelo menos. Paulinha, vai lá. Não, é que eu dei um Google aqui na história do CEO da Pfizer. Achei estranho. Aparentemente é fake. Como que o CEO da Pfizer não ia querer se vacinar? A assessoria da Pfizer fez um informe. Bom, eu vi gosto isso em vários sites noticiosos. Bom, a publicação tirou as informações de contexto. O CEO da Pfizer está apenas obedecendo à recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. As primeiras doses da vacina devem ir para profissionais da saúde. Então, acho que na época em que foi consultado... Quantos anos ele tem? Eu tô lendo aqui um comunicado que diz assim, ó... Mas o Paulinha... vai, por favor. Vamos lá. É fake que o CEO da Pfizer disse que não vai tomar a própria vacina. Ele não tomou ainda.
eu acho que na época dessa consulta que fizeram, Adriles, que pelo que eu estou vendo aqui, se antes era só para os profissionais de saúde, foi no início da vacinação, as primeiras vacinas que chegaram nos Estados Unidos, nessa época ele não furaria a fila tomando a vacina da Pfizer. Todo mundo da Pfizer já foi vacinado. É muito estranha essa história, Paulo. É porque é de dezembro de 2020 essa correção. Ele já foi vacinado? Você entendeu? Essa notícia correu antes de dezembro de 2020. Tá, ontem todo mundo da Jovem Pan falou isso. Não sei, eu tô lendo isso daqui. O ponto é o seguinte, é importantíssima a vacinação, certo? Claro. Isso aqui a gente está É importantíssimo, mas não deveria ser obrigatório uma vez que as pessoas já querem ser vacinadas. É só isso. Mas eu gostaria que todo mundo se vacinasse, sim. Não sei, eu tenho uma sensação. Todo mundo que pode tomar vacina. Uma criança ainda não pode tomar vacina, Adriles. Estou falando de pessoas autorizadas pela Anvisa, que é o nosso órgão de controle. Mas na Globo tem 4 mulheres grávidas também, não tem? Mas, Adriles, eu não estou falando de todo mundo. Eu estou falando quem tem que tomar. A Anvisa não autorizou para uma faixa etária, não fez tudo, não precisava que a Anvisa autorizasse. Acho que tudo que a Anvisa autorizar e que a gente puder tomar vacina, vai tomar. Agora não vai ter que tomar uma terceira dose? Vamos tomar a terceira dose. A gente tem, eu só queria fazer uma pergunta que eu quero ouvir você justamente nesse sentido. A Globo é uma empresa privada também. Ela coloca as regras que ela quiser. Não, mas espera aí. Mas é uma empresa privada, tem que ter pressupostos de liberdade individual. Mas você não pode isso? obrigar alguém a inocular uma substância que mas pode e na escola, quando você vai pôr seu filho? Você não tem que apresentar a carteira de vacinação? As crianças são exatamente as pessoas que têm menos probabilidade de adquirir a doença. Não estou falando de Covid, estou falando de outros tipos de vacina. Febre amarela para ir para algum lugar. Pessoas que têm comorbidades que não possam tomar vacina, pessoas que são mulheres que são grávidas, essa não, Adriles. Não, a comorbidade não. A pessoa que não pode tomar, não. Mas as pessoas que estão autorizadas, sim. E eu acho que é o que o Paulo está dizendo. Você vai para um lugar lá, tem que tomar febre amarela. Ué, ou você toma febre amarela, ou você não pode. E se você já teve a doença, e como diz o doutor Zé Balos, médico da uma questão, diz que quem já teve a doença tem menos chance de pegar quem tomou a vacina. Ele diz, mas a ciência ainda está em dúvida de tudo isso. Mas se a ciência está em dúvida, como é que você pode impor uma certeza e uma obrigação às pessoas, A pessoa que for ter algum tipo de problema que você listou, vai chegar com um atestado médico apresentando e dizendo, olha, eu tenho isso. E a pessoa que já teve a doença... Se caso a Globo venha recusar ou demitir uma pessoa justamente apresentando esse atestado, aí eu acho que eu vou fazer uma pergunta importante. Quais são as notificações? Existe uma pesquisa objetiva e clara de notificações de pessoas que tiveram efeitos adversos e doenças ou algum tipo de sintoma ou até morreram em relação à vacina? Existe uma pesquisa nesse sentido? Eu não achei em lugar nenhum. 3% das pessoas que morrem de coronavírus morrem com as 2 doses da vacina. 3%? 3%. A chance de você pegar a doença é zero, de morrer pela doença é 0,2. Então, assim, se você já teve a doença e quer fazer um custo-benefício de não tomar a vacina pelo menos esse ano, eu acho que seria um direito. É um direito garantido. Eu tomei. Eu tive a doença e tomei. Tá, mas eu só acho que a obrigatoriedade nesse custo-benefício... Esses 3% não está morrendo por causa da vacina, está morrendo por causa do vírus. Só que a vacina não conseguiu proteger. Não. A vacina... 3%. Eu sei que quem tomou a vacina Coronavac tem 2 ou 3% que tiveram sintomas graves, por exemplo. Sim. Então, tudo bem, mas teve gente que foi para o hospital meu Deus, e morreu. Eu não acredito que existem pesquisas. Eu não vejo pesquisas cabais sobre esse assunto. E assim, eu tenho o direito, me dou o direito a desconfiar. Embora eu reitere aqui, a vacinação seja... Agora, por exemplo, há alguma contestação agora sobre a terceira dose... no sentido de que o governo de São Paulo, inclusive, já anunciou, né, que pode dar a terceira dose com Coronavac para idosos. E tem muitos especialistas questionando que esse não seria o caminho correto. Não, também... Porque a Coronavac tem uma taxa de eficácia mais baixa para idosos. Então, a terceira dose teria que ser tomada, sei lá, uma Pfizer. Você lembra que o governador João Dória, falando em nome da ciência, falando que as 2 doses seriam necessárias, e era uma bobagem falar em terceira dose? A ciência é feita de hipóteses. Essa hipótese do João Dória foi cabalmente contraditada pelos fatos. Então, meu receio é isso. Se a gente não tem uma certeza 100% da eficácia da vacina ou de efeitos... Eficácia não. De efeitos adversos em mulheres grávidas, em adolescentes, eu acho meio temerário você enfiar goela abaixo a obrigatoriedade da vacinação. Embora todo mundo já queira vacinar praticamente no Brasil. Isso é uma discussão que também a gente está discutindo sobre quantos por cento parcela mínima. É uma coisa assim... Mas é uma questão sobre liberdade. Eu acho que é um princípio de... Muito bem. Paulinho.